países. Não satisfeito. Porque ela vem, essa organização, ela vem de um tratado, de tratados de paz na Europa. Tratado de Odebrecht, tratado, enfim, são vários tratados que vieram fazendo com que a Europa ficasse unida, e num desses tratados criou a WEU. Esse tratado chamava-se Resolução 666. Eu tenho cópia dela. Aliás, acho que está até aqui, se vocês quiserem ver. Número da resolução, 666. Mas depois, eu até achava que o anticristo fosse aparecer lá, mas aí então, fiquei sabendo que essa associação se extinguiu. Ou não. No momento ela não existe mais, apesar do site dela estar lá. Se vocês quiserem pesquisar lá, WEU. Tá? Aí vocês vão ver que ela é formada por 10 países. Qual que é a opinião do pastor Valdenir? Antes, durante ou depois? No meio. No meio. Limite. O arrebatamento. Ele crê que a igreja vai dar para o anticristo. Isso. Vai ver a aliança do anticristo. Com Israel. E a sua opinião, Marcos? A gente não fala. A gente fala as três e cada um escuta para ver. Essa guerra, então, irmãos, é um momento propício para surgir esse rapaz. Para quem acredita, aqui uma chavinha, né? Para quem acredita que o arrebatamento é antes dessa guerra, não é essa guerra que marca o início dos 7 anos. Então, não é o arrebatamento que marca o início dos 7 anos, ok? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o arrebatamento pode ser agora, e essa guerra acontecer dentro de 10 anos. Okay? O que marca os 7 últimos anos da história do homem é a assinatura. Guardem isso na cabeça de vocês. A assinatura do tratado de paz do anticristo, Israel e o resto do mundo. Tá? Ele vai intermediar. Você imagina então, Jesus veio para o povo judeu, ok? E Jesus fala assim: Israel, tantas vezes que eu quis te juntar, né? Você não quis. Agora o negócio está feio. Em outro versículo ele fala assim: eu vim no nome de meu Pai, vocês vão me receber. Vai vir outro que vai vir no nome dele mesmo, esse vocês vão receber. O que vai acontecer então, nesse contrato, irmãos, é que Israel vai, no papel passado, entregar o destino dele, o destino de Israel, na mão do anticristo, ok? É mais ou menos isso. No mundo espiritual vai funcionar dessa maneira. Okay? Quando Israel assina aqui, ou na linha pontilhada, quando ele assinar, Israel está fazendo um contrato com a morte. Mas em Isaías, Deus fala assim: aquele contrato que você assinou com a morte, eu rasgo. Tá? Nesse momento, então, Israel faz um acordo com a morte, daí, então, irmãos, o negócio fica feio. Serão 7 anos. Os 7 últimos anos. Lembra, quem esteve aqui quando eu falei sobre as profecias de Daniel? 70 semanas de Daniel. Vocês lembram que já se passaram 69 semanas. Está faltando uma ficou perdida. Perdida não, né? Não aconteceu ainda. Uma semana, 7 anos. Esses 7 anos vão acontecer a partir do momento que o anticristo assinar esse contrato de paz. Os pré-tribulacionistas acreditam que eles não veem esse contrato. Os 20 tribulacionistas acreditam que a igreja vê a assinatura desse contrato. Okay? E os povos, enfim, acredito que é tudo. O que mais que eu posso acrescentar aí? Assinado esse contrato, serão 3 anos e meio de uma relativa paz. Tá? Daí que se baseia as pessoas acreditarem na teoria de que a igreja é arrebatada no meio, porque vai ser uma relativa paz sobre o domínio do anticristo. Porque o anticristo vai armar a arapuca. Sabe aquela arapuca? Ele vai armar. Então ele não vai assustar a presa. Ele vai lá no mato quietinho, armar a arapuquinha para pegar o passarinho. Esses 3 anos e meio serão de armação. Ele vai aparecer no cenário mundial como o grande líder que vai trazer a paz, consertar tudo.
aquilo que o homem havia bagunçado. Ok? Agora, acreditam que vai estar nesse contexto dos Estados Unidos, que é um grande opinião. Olha, na minha opinião, alguma coisa vai acontecer com os Estados Unidos vai direto da jogada. Porque a coisa Império Romano renascido e Israel. Não é nada, né? Não é japonês, não é chinês, não é coreano, não é americano, não é brasileiro, não é cubano. É Talvez alguma europeu. coisa assim, E desastre natural. alguma coisa nesse sentido. Ou até uma crise econômica. Tragédia econômica. Você vê, uma tragédia econômica. Verdadeira, né? Deu uma balangada aqui, os americanos estão tomando em barraca já. O ser humano é muito frágil, a economia mundial é muito frágil. A gente pensa que mas não. Só soltar um boato aí de que Então, é alguma coisa. durante o sinal que alguma coisa pode acontecer com Israel, para mim seria justamente isso, né? Olhar os Estados Unidos no sentido de ver ele realmente quebrando. Exatamente. E não poder Potência. recorrer, né? E ajudar Israel. Assim como o Japão, né? Nessa primeira guerra aqui, tá? Porque na última, na Batalha do Armagedon, né? Vai acontecer de novo. Oh, Deus! Vai acontecer de novo. Israel está cercado por todas as nações da Terra. Daí vai estar Estados Unidos e Brasil, todas as nações vão estar contra Israel. O que vai acontecer, a gente não sabe. Nessa guerra de Gog e Magog, Israel está fora. Os Estados Unidos está fora. Não aparece. Por quê? A gente não sabe ainda. Os Estados Unidos não faz parte do profeta, Não. do perfil profético bíblico. Tá fora. Os Estados Unidos já enviou tropas para Israel. Nem Brasil, gente. Recentemente. Já, sim. Estados Unidos e Israel são bem. Eles estão lá. Muito menos Brasil. A Dilma vazou na baqueada. Irmãos, alguma coisa vai acontecer para esse homem aparecer, porque ele vai trazer a paz para Israel. A tão famosa, tão ansiada paz acontece com a assinatura desse contrato, ou seja, uma falsa paz. A própria palavra fala, quando vocês ouvirem falar de paz e segurança, vai vir repentina destruição. Ou seja, quando tiver todo mundo achando que está bom, aí que o negócio acontece. Tá? Como que vai ser o cenário do governo do anticristo? Ele não vai estar sozinho. Tá? Serão duas figuras. O anticristo mesmo, irmãos, ele é um homem e político. Ele não vai falar de religião, ele não vai pregar a igreja, ele não vai no templo de Salomão do dia Macedo. Ele não quer nem saber, nem carregar. Ele é um Tony Blair da vida. Sabe aquele político inglês? Sabe aquele todo? É aquele lá. Né? Ele tem desculpa, sabe? Eu já ouvi algumas pessoas falar. Tá. Ele tem que ter uma raiz judaica ou não? Tem que ter. Tem que ter para eles aceitarem, né? E europeia. O europeu também. Dois, né? Ele Ele tem que ter essa raiz. Porque a gente pensa uns absurdos na internet, né? O Irmãos, pessoal nada a ver, né? porque não tem noção do que é um judeu. Aham. Um judeu não Mas achando que ia aceita. ser paraense, não vai ser. Perdeu. Um judeu não vai aceitar olhar para sua cara se você não estiver sendo judeu. Quer dizer, se não contrato com você, qual é? Mas uma mistura. Oi? Mistura sim, porque ele tem sangue judeu, entendeu? Daí dá para Tem conversar. que ter descendência Ele judaica. tem descendência judaica, ele tem que ter. Mesmo porque ele Tem tem mãe que vir judia de das preferência, 12 tribos né? de Israel. Tem Oi? mãe judia de preferência. Como? Mãe judia. De mãe judia, sim. Pode judiar. As mães judaicas são casos. É muito sábio essa RBE, pastor. Então, irmãos, vocês conhecendo, como a gente falou várias vezes, o povo judeu, como que ele é radical, ele só vai ouvir alguém falar alguma coisa se estiver sendo judeu. Por isso, então, outra característica do anticristo é que ele tem que ser judeu. Tem que ter sangue judeu. Pelo menos da parte da mãe e da parte do pai tem que ter. Tá? E tem que vir da Europa, que é o antigo Império Romano que renasceu. Okay? E hoje o mercado comum europeu está nas limitações, está no mapa do antigo Império Romano. Lembra aquela profecia que a gente falou de Daniel? Está escrito assim, o povo do príncipe que há de vir. Vamos lá em Daniel, você acha que é rapidinho? Daniel 8. Daniel sempre sobe da minha Bíblia. Daniel. Aqui. Esse tem que ser mais fácil.
Daniel capítulo 9, verso 26. Por que eu falo para vocês que tem que ser romano? Daniel 9, 26. Isso aqui, o que está falando no 22, 23, 24, a gente já estudou aqui no outro encontro, que são 70 semanas de Daniel, tá? No finalzinho, Daniel fala, depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo, agora presta atenção no versículo, e o povo do príncipe que há de vir, e o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então Daniel fala que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, aqui a cidade, e o santuário. Ok? A cidade e o santuário. Jesus passa no santuário e fala, que, um pouquinho antes de ir para a cruz, e fala que aquele santuário não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele fala então, que esse santuário vai ser destruído. Daniel falou que o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade do santuário. Então Daniel fala isso mais ou menos uns 550 anos antes de Cristo. Daniel fala, o santuário vai ser destruído. 550 anos depois aparece Jesus e fala, o santuário vai ser destruído. E no ano 70, depois de Cristo, o general romano chamado Tito ele é humano. Vem e destrói completamente o santuário. Do jeito que Daniel falou, do jeito que Jesus falou. Okay? Quem que destruiu o santuário? Tito, que é romano. E Daniel fala que o povo do príncipe que há de vir vai destruir o santuário. Então o príncipe que há de vir, que é o anticristo, é romano. Não tem segredo. Vai vir de Roma. Aí, se vocês quiserem achar que vem de Roma, beleza. Se vocês quiserem achar que vem do Império Romano Renascido, também está mais certo. Então ele pode vir da Itália, ele pode vir da Inglaterra, ele pode vir da Dinamarca, ele pode vir da Argentina. Imagina tantos povos que Deus nasceu no Império Romano, né? Quantas nações nasceram escravos ali? Muita coisa. Geograficamente tem que ser daquela região. Então não espere que ele venha da Índia, não espere que ele venha dos Estados Unidos, do Brasil, que ele não vem. Quando vira papa, ele vira. Oi? Quando vira papa, ele vira Romano? romano. Pois é, da Argentina. Tô gostando dele. Então vai ser um argentino, né? Então, irmãos, marquem que esse príncipe, ele é um político. Ok? Político. Mas ele vai ter um amiguinho que vai trabalhar para ele. Que a Bíblia chama de falso profeta. É o argentino, esse. Esse é argentino. Os dois vão encenar a peça juntos. Vai ser um teatro. Ok? Uma hora eles vão conversar, outra hora eles vão brigar, uma hora eles vão ser amiguinhos, outra hora eles vão... É uma relação política entre os dois. Lembre-se que esse aqui representa a força política e esse aqui representa a força espiritual. Força religiosa. Tá? O falso profeta não precisa ser judeu, ele pode ser qualquer coisa. Aí que pega o negócio. Depois a gente vai ver em Apocalipse as duas bestas. São essas duas aqui. Bestas no sentido de feras. Okay? Não fugiu o nome agora, mas no grego é télio. Télio significa fera. Duas feras. Uma que surge da água e a outra que surge da terra. A água, a própria Bíblia interpreta, são povos e nações agitadas. Então não tem que ficar imaginando, o que será água? O que será água? Porque o próprio anjo fala, essas águas são povos e nações agitadas. Já está interpretado o que é. Ok? E que momento mais perfeito para o anticristo aparecer no momento daquela guerra de Gog e Magog, onde as nações vão estar fervilhando. Tá? Mais um ponto para se conjecturar que
guerra de Gog e Magog seja o ponto crucial para o anticristo aparecer. O anticristo aparecer, ele tem atrás dele a força de Satanás. Ele é o filho de Satanás. E do mesmo jeito que Deus tem a Trindade, ok? Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás também quer copiar. Ele, o Pai, o anticristo, o Filho, e o falso profeta, o Espírito dele. Ok? Ótimo. Nessa relação aqui, qual que é o trabalho do Espírito Santo? Não é fazer com que se adore o Filho? É ou não? O grande trabalho do Espírito Santo é fazer com que nós adoramos Jesus Cristo? A gente tem que fazer bem feito. O grande trabalho dele é fazer isso, que nós adoremos a Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que vai nos dar a vida eterna, que vai nos levar com ele. Nessa relação aqui é a mesma coisa. O falso profeta vai fazer com que todos adorem o anticristo. Okay? E anticristo, irmãos, não é aquele que é contra Jesus, tá? De repente você pode ouvir esse rapaz, você não, a pessoa que ficou para trás, ouvir essa pessoa que nunca fala, nem tocar no nome de Jesus. Anti significa aquele que quer tomar o lugar de. Tá? Então, o que a gente acha que antes que ele vai brigar, que vai pagar com o nome de Jesus, ele vai fazer muita coisa, mas o que ele quer mesmo é tomar o lugar de Jesus Cristo no coração do judeu. Tá? É interessante, né, Marcos? Na Bíblia tem dois significados. Tem a pessoa do anticristo e tem o espírito do anticristo. Exatamente. É um espírito de engano que tem desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Hoje com mais intensidade. Bem mais. As epístolas chamam alguns até de anticristo, né? Pessoas que se quiseram do anticristo. Né? Tá. Mas aqui a gente está falando dessa encarnação, né? Uma figura de um homem. Então aqui, irmãos, a Bíblia vai falar que ele nasce da água, que sobe da água, e esse aqui sobe da terra. Depois que esse aqui surgiu, ele acalma a situação, acalma a água. Mais para frente surge esse daqui de uma situação mais firme. Que terra vai falar de situações mais firmes. Esse aqui nasce no meio da agitação, surge no meio da agitação, e esse aqui surge no momento mais firme da história do homem. Logo em seguida. Esse aqui vai fazer com que a terra toda adore esse daqui. A parte religiosa, de culto, de sacrifícios, e de, sei lá, o que a nossa imaginação religiosa puder imaginar de errado, esse aqui vai fazer. Então ele vai em santuários, ele vai ser peregrino, ele vai fazer tudo aquilo, todas as maravilhas que um ungido faria. Tá? Qual vai ser filho de morte? E aí vai ser Esse aqui. Esse aqui. E aí ele... Isso. A Bíblia fala, já que eu tocou nesse assunto, a Bíblia fala que num determinado momento, esse daqui vai ser ferido com a espada e vai quase morrer. Ok? Teatro. Para chamar a atenção de Para chamar atenção. Esse aqui vai lá e ora por ele e ele ressuscita. Que lindo. Que bonito. É assim, tudo encenação. Você imagina no mundo conturbado, isso acontecer? Porque quando aquele homem ressurge vivo, né? Não achando que ele está morto, ele ressurge vivo, muito provavelmente com o olho furado. Okay? Porque num texto, fazer tudo isso, só mostrar para vocês. A Bíblia fala que o Senhor vai furar o olho do anticristo. Ou seja, teu olho eu furarei. Então, acredita-se que o anticristo vai ter os olhos furados. Talvez nesse momento desse ataque. Sim. Não botaria. Exatamente. Será que eu botaria? Olha o olho do bem. Vem de lá então. Claro, irmão. Por que um olho só? Por que um olho só? Porque ele só tem um. Okay? Por que a Lady Gaga, Beyoncé só tira? Por quê? Porque sempre tampando um olho. Porque já é um símbolo do anticristo que só vai ter um. A nova era. Um símbolo da nova era. Fiquem atentos, irmão. Nada é por acaso. Hello. Tem cantor evangélico tirando os olhos tapados também. Né? Mas deixa isso.
Joga na mão. Solta o mistério aí, irmão. Revela o mistério. Começou agora. Então, irmãos, aqui copia, irmãos, acho que não tem significado nenhum. Vai lá copia porque acha bonito que a Beyoncé está fazendo, né? Nem sabe o que é. Né? A Beyoncé tem um marido dela que chama Jay-Z, a capeta e o capeta, os dois, né? Um casalzinho. Né? Isso, ele só faz assim, às vezes põe o zóio dele lá dentro, o símbolo do anticristo. Isso. A Beyoncé tem de artista, ela tem um alter ego que incorpora nela quando ela dança, que é a tal da Sasha Fierce. Sasha Fierce significa Sasha Furiosa. Ela dança, ela requebra, que ela fala que ela não sabe como que ela faz isso. E a gente viu umas entrevistas dela, ela é toda docinha, toda recatadinha. Mas quando ela está no palco, ela falou que incorpora uma coisa que ninguém sabe o que é. Como é o nome? Sasha? Sasha Fierce. Sasha Fierce, feroz. Exatamente. Sasha é um nome muito, enfim, né? Tem outra também que tem um alter ego, acho que é a Lady Gaga. Enfim, não sei. O mundo da música, irmãos, das grandes cantoras, dos grandes cantores, prepara o terreno para a vinda do anticristo. Não se engane. Analisando, né? Exatamente. Aquela Katy Perry, né? Um vídeo um dia desse. Não sei como é o nome dela, mas sei que ela tá vestida de sacerdotisa, tem pirâmide. Nossa, é assim, gritante. E aí aparece ela com o olho, né? Está escancarado. Está escancarado. Só não vê quem não quer. Não adianta achar que isso é normal, porque não é. Tá? Isso nada mais é do que se preparando o terreno para a vinda desse homem. É a filosofia dele. A filosofia dos Illuminati, a filosofia da maçonaria. Todo mundo nivelado, ou seja, tudo preparando para a nova era. E às vezes a gente pensa que é só os Illuminati e a maçonaria que são sociedades secretas. Tem mais de 300 sociedades secretas no mundo. Pra vocês terem uma ideia. Todas elas com o objetivo da nova ordem mundial, que é esse governo mundial do anticristo. Você vê, se for ver um pouco, elas convergem na realidade, no final, tudo começa. Isso. Quando a gente fala do oculto, a gente sempre pensa de bruxaria, mas é um oculto muito sedutor, entendeu? Muito sedutor. O negócio é muito chique. Né? Por isso que os homens caem de arrastão mesmo. O negócio tem para todo mundo. A maçonaria, o que é? É uma ordem, irmãos, de negócio. Gente de boa índole, que quer o bem do próximo. Daí então a gente se veste todos iguais, porque somos irmãos uns dos outros, não é? E vai naquela conversinha mole, daí aí vai explicando os mistérios do Santo Grau, né? Existia uma ordem muito antiga que tinha os mistérios do Santo Grau, e tinha também o rei Arthur da Tábua Redonda, eles sabiam os mistérios que a maioria dos mortais não sabe, mas nós da maçonaria sabemos, não é? E vai engabelando, falando assim, porque na realidade, eu até tenho temor de falar isso, mas não vou falar não. Eles apresentam uma outra face de Deus que é o capeta. Okay? Fala assim, esse aqui que é o bode mesmo. Tem bode mesmo? Bora para isso. Isso eu não sei. Mas enfim, que a figura do bode tem, que é o tal desse Então eles vão apresentando esse é o verdadeiro Deus. Quando a pessoa vê, o irmão já está adorando o capeta sem saber. Já está até o pescoço. Daí então ele tem carro do ano, ele tem casa com piscina, ele tem apartamento na praia, e daí chega um pastor e fala para ele, você vai perder tudo isso se você se converter. Ele diz, não me converto. Porque o dinheiro prende. Okay? Daí então existe a ala que não vai ser pega pela maçonaria. Tem as pobrezinhas da vila, mas a macumba pega. Né? A macumba pega. Tem para todo mundo. Irmãos, o capeta quer tirar todo mundo do foco de Cristo. Não vai pegar ninguém que vai cortar o pescoço de uma galinha. Nem é tão rico para ir na maçonaria, mas vai numa outra igreja que ensina que se você pedir para a mãe, não precisa pedir para o filho. Pronto. Tá a pessoa pedindo para a mãe. Okay? Então toma cuidado, irmãos. Tudo que tira o foco de Cristo, vocês fiquem atentos. Ou fazendo romaria para o templo de Salomão. Isso! Né? A arca vai resolver todos os problemas, né? Mas se sempre tivesse deixado a barba um pouquinho mais comprida, acho que resolveria mais. Irmãos, vamos ficar espertos. Vamos ficar espertos com Satanás. Satanás, ele prepara, irmão,
Astutas ciladas. Você sabe o que é uma cilada astuta? Calculada matematicamente. X ao quadrado, mais 3, mais 2. Se ele falar isso aqui para ela vai brigar com ele, depois o filho entra no meio. Daí então acontece o acidente aqui, ele briga com ela aqui, daí volta. Isso vai dar certo? É tudo calculado. É tudo calculado. Eu achava que o de macete tá dentro da árvore, quando eles abrem isso aí de lá. Uma astuta cilada. Uma astuta cilada é uma cilada extremamente calculada para a pessoa cair. E a gente, irmãos, às vezes faz as coisas e não pensa, e a palavra do Senhor fala que a gente peca por falta de conhecimento, é isso? Então vamos conhecer para a gente não pecar mais, para a gente não cair mais. A música de Ivete Sangalo, vou falar, mas o senhor me perdoe, né? Você caiu do céu, meu anjo querubim, quando caiu levantou poeira. É isso? É ou não é? Você caiu do céu. A frase é essa. É o Ok. Quem caiu do céu? Quem caiu do céu? Anjo querubim, já fala que a Bíblia fala que ele era anjo querubim, então não tem erro. Levantou poeira. Existe a teoria de que quando Satanás foi lançado na Terra, a Terra toda foi envolta em poeira. Okay? Já aí a morte dos dinossauros, os dinossauros morreram aí. Isso é ciência que a ciência fala que os dinossauros morreram todos de uma vez. Foi com a queda de Lúcifer, quando ele caiu, tudo bagunçou. Tá? Grande meteoro. Aí Jesus fala assim, eu vi Satanás cair do céu como uma estrela. Okay? Tudo está ali. Tudo está ali. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Quem que é? Quem que é a mosca que pousa na sopa? Você toma uma sopa com uma mosca dentro? Né? Eu vi o amor nascer e ser crucificado quando todos faziam sua cama. Não sei que eu fiz minha cama na varanda. Quem que é? Eu vi o amor nascer e ser crucificado. Quem que viu? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, para, né? Quem que é? Quem que é? Principalmente o Alzito. E ele era best friend lá do Paulo Coelho, né? Oi? Paulo Coelho é bruxo. Não, isso é para dizer que é muito tempo, mas a Bíblia não fala, mas é muito mais de 10 mil. Então vamos ficar atentos, irmãos, com aquilo que estão jogando na nossa mente, no nosso ouvido, sem questionar nada. Né? Daí então Satanás joga o gancho e vai puxando os crentes a Miguelão. Tá? Outra coisa, nascer para ser campeão, a força não está dentro de você, ok? Já que vocês acham que só no mundo tem o musiquinha errado, não, dentro da igreja evangélica também tem. Entendeu, né? A força que você tem está em Cristo. Você não tem força nenhuma. Força em Cristo. Sabor de mel? Não. Tá acabando, mas apaga isso depois. Sabor de mel você Não, não tem. falei, tá falado e acabou. Não entendi. Tá errado e acabou. Você como música? Essa aí canta. Acabou. Vamos ficar espertos, irmãos. Vamos ficar espertos, né? Porque essa coisa de o irmão faz o sucesso, o evangelho pode tudo. Cuidado. Só Jesus pode tudo. Cuidado com o que é lançado, principalmente nesses últimos dias. Vamos ficar espertos. Okay? Você vai conseguir inimigos com isso? Vai. Faz parte do pacote. As pessoas têm que entender que heresia entra muitas vezes por justamente pessoas que não querem falar uma coisa que era correta. Exatamente. Isso tem que ser grifado, passado pela peneira da palavra de Deus. Inevitavelmente, são seres humanos, né? Claro. Que podem falhar. Exatamente. A única peneira. Ela mais sabe que Salomão, você Isso tudo a gente está falando, mas para vocês ficarem alertas do mundo que a gente está vivendo. Tá? Tudo é programado. Tudo é programado. Existe uma programação da nova era para a vinda deste homem. Existe uma programação da nova era para a vinda deste homem. Né? A nova era não é esse movimentinho de hippie que fica na praça. Ela é muito maior que isso. Ela é
É muito maior que isso. É um movimento preparatório para a vinda dessa figura. Porque essa figura vai reunir nele todos os grandes governos do mundo. Ele vai governar tudo. Ele vai governar tudo. E o Papa, antes daquele Hessling, não esqueci o nome dele, ele escreveu uma encíclica. Ratzinger. Saúde. Ele escreveu na encíclica dele que o mundo precisa ser governado por um homem só e está na hora desse homem vir. O próprio Papa escreveu, tá? Calma. Tá chegando? Não. Calma, mãe. Vai ligar no calor. Ele é mais alto. E essa filosofia, irmãos, essa filosofia da nova era ainda impera hoje. Ela é muito forte nas escolas de criança que fazem meditação. Cuidado com esse negócio de meditação, cuidado com esse negócio de ficar meditando pelos cantos, cantando mantras, cuidado com isso, não sabe nem o que está falando, nem o que está chamando. A palavra do Senhor é clara, a gente tem que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, nunca deixar a mente vazia. Medita na palavra, medita na palavra. Ok. O Espírito Santo vai alertar você, a palavra fala, você fica preocupado, a palavra fala que nós temos o Espírito Santo, nós sabemos tudo. O Espírito Santo sabe exatamente nos dizer, olha, isso está certo, isso está errado. A gente se tapeia. É verdade ou não? Né? Não tem problema, uma vez só. Só um videogame, o cara está matando lá, mas é uma vez só que ele está matando, né? Quando vejo, está um gancho para aquilo e aumentando. O Espírito Santo nos dá todo o discernimento. O Espírito Santo não nos deixa sozinhos. Então a gente precisa se agarrar nele, principalmente nesses últimos dias que a gente está vendo, que a gente vai ver muita coisa. Né? Esse templo em São Paulo é um absurdo. É um absurdo. Sem precedente. Não adianta a gente falar, mas é uma igreja evangélica, vai salvar a gente. O Senhor Jesus Cristo não precisa de artifício. O Senhor Jesus Cristo precisa o crente precisa da palavra de Jesus só. Okay? O templo em Jerusalém ele é um personagem para os últimos dias. Se alguém tem que construir um templo, esse templo tem que ser construído em Jerusalém. Okay? Esse templo vai ser construído para a vinda de Cristo. Profeticamente, esse templo vai servir para isso. Por que alguém me pega e constrói isso no Brasil? Tá? A gente tem que analisar. Os israelenses ficaram horrorizados. Horrorizados. Eles não conseguem acreditar. Daqui a pouco cai um avião lá. Vai ver. Não conseguem acreditar numa coisa dessas. Isso é para o povo judeu. O templo é para o povo judeu, nascido em Israel, do sangue judeu, para fazer sacrifícios. Não para brasileiro, não para evangélico, não para cristão. Okay? O nosso templo qual que é? Nosso templo é Jesus Cristo. Nosso templo é a união dos irmãos. Porque Pedro fala que nós somos pedras vivas da construção, que é Cristo. Não adianta a gente se enganar. Cristo é a arma. Né? O crente é o templo. As pessoas não sabem popular, porque o negócio vai ficar muito. Irmãos, tudo isso, vocês não se assustem, não, tudo isso para a gente ficar esperto. Né? Eu falo que uma raposa esperta, dificilmente o caçador pega. Mas se ele tem uma tonteada nela, joga um perfume, alguma coisa que deixa ela meio, né? Pega facinho. Okay? Então a gente não pode se enganar com os perfumes que o mundo oferece. Vamos ficar esperto. Ó, os dois olhos abertos, não é isso? E a própria palavra fala para a gente ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Okay? A cobra não entra em qualquer lugar, não. A bichinha fica só olhando de longe, né? Espreitando se pode, se não pode. Não que a Bíblia esteja comparando com cobra, não é isso, mas eu digo assim, a esperteza dela. Tipo assim, olha, eu sou simplesinho, mas cuidado. Tá? Então, isso, já é meia-noite, a abóbora já está. A carruagem está se transformando em abóbora.